E aí galera, tudo bem com vocês? Já peço que vocês curtem esse vídeo antes dele começar, comente, compartilhe comigo de vocês e vamos lá. Vou ler aqui em João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simeão Pedro: Simeão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, Senhor, sabe o que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simeão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simeão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: ó Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, temos o costume de ter várias lembranças, várias memórias, quanto boas ou ruins. E às vezes temos algumas memórias que preferimos esquecer, que queríamos jogar no mar do esquecimento, onde nunca ter lembrado. Ainda mais nos momentos de frustrações, ou um momento de angústia, ou algo ruim que vem para nossas vidas. E Pedro, ele estava vivendo exatamente isso. Antes que Jesus o conhecesse, quando Jesus foi até Pedro, ele chegou e estava num momento de fracasso, porque ele pescava e nunca pegava nenhum peixe. E Jesus veio até ele, entra no barco e fala: ó, joga a rede para o lado direito. Já entendemos que Jesus é a solução para todos os problemas da nossa vida, e ele sempre sabe o momento e a hora certa para resolver tudo. Então Pedro vai lá e joga e pesca, e ele fala: uau, meu Deus, quem é esse que faz milagres impossíveis? E ele entendeu que ele era o Filho de Deus. E quando a gente entende quem é o Filho de Deus, quem é Jesus Cristo, a gente abre mão de tudo e vai até Jesus e quer viver milagres e quer viver momentos com Jesus. E é isso que ele faz. E Jesus olha para ele e fala: olha, você é pescador de peixes, mas agora comigo você se tornará pescadores de homens, de vidas, transformará vidas. E ele entende isso. E é exatamente isso que Jesus faz conosco. Quando vamos até eles, ele nos dá um propósito e transforma aquilo que a gente era fracassado e faz a gente se tornar algo de sucesso, sabe? E voltando lá para as memórias, a gente vivemos algumas angústias, algumas cicatrizes, alguns traumas e temos medo daquilo que vivemos, sabe? E é isso que Pedro viveu. Depois que Jesus morreu, depois que ele negou 3 vezes Jesus, depois, antes de Jesus morrer, quando ele estava no barco, numa grande tempestade, quando Jesus vem até Pedro, no meio do barco, na tempestade, e Pedro fala: se é o Senhor mesmo, que eu vá até aí. Ele teve até fé de andar sobre as águas, mas aí ele se dispersou e se afundou, e ele falou: ó, homem de pouca fé. Mas ali, esse é onde a gente acabou de ler, depois que Jesus tinha morrido e no terceiro dia ele ia ressuscitar, eles perderam a fé. E Pedro estava com outros discípulos ali pescando, sabe? E ele voltou para aquilo que ele era fracassado, onde ele já não tinha mais solução. E ele volta a tentar fazer aquilo que ele fazia antes, pescar peixe, mas Deus já tinha chamado ele para pescar homens, para transformar vidas, sabe? E Jesus chega até eles e tenta colocar na mente de Pedro para ele lembrar de onde Deus tinha tirado ele, de onde Jesus tinha tirado ele. E ele pergunta: e aí, tem peixe? E ele fala: não tenho. Então vai lá e pesca. E ele vai lá e joga a rede. E eu acho que ele já começa a pensar: meu Deus do céu, é Jesus que está ali na beira do mar. E ele pega os peixes e volta. E quando ele volta, Jesus já tinha brasa, pão e peixe com ele. Jesus já, desde o princípio, desde quando ele encontrou, depois reencontrou ele, Jesus já tinha tudo na maneira, no propósito certo. Jesus já tinha deixado tudo pronto. E ele tenta lembrar, e ele pergunta: Pedro. E ele lembra Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E ele repete isso 3 vezes. E eu acho que nessas 3 vezes ele parou e pensou assim: meu Deus, ele falou que eu ia negar ele 3 vezes. E eu neguei. E agora ele tá perguntando se eu amo ele. E eu amo ele, sabe? Da mesma forma como Pedro foi falho, nós somos falhos também. E Pedro traiu ele quando perguntaram se ele era um discípulo dele. E quantas vezes a gente traímos Jesus também no nosso dia? Quantas vezes por dia? Mais de 3 vezes às vezes traímos Jesus. Só que Jesus, ele nunca se importou quantas vezes a gente tinha traído ele. Ou quantas vezes a gente, sabe, olhou para ele e esqueceu de tudo que ele fez por nós. E é isso que
que Jesus queria lembrar Pedro. Pedro, lembra da onde eu te tirei. E Pedro lembra, e ele começa a ter um feedback na cabeça dele e fala, meu Deus do céu, sabe? Jesus me tirou do lamaçal, Jesus me tirou da lona do fracasso, Jesus me tirou de tudo aquilo que eu fazia de errado e agora eu estou aqui. E as memórias ruins, as memórias que machucam a gente servem exatamente para isso. Não é para ser esquecida, não é para ser abandonada, jogada no mar do esquecimento, mas é para ficar fixamente na nossa cabeça, para que a gente tenha ela na nossa mente, para que a gente nunca esqueça da onde Deus nos tirou e aonde Ele colocou a gente, ou aonde Ele vai colocar a gente. As memórias ruins, aquilo que passamos, as dificuldades, as aflições, as angústias, tudo tem um propósito. E o único propósito que Jesus fala é para que a gente sempre lembre daquilo que a gente passou. Porque quando a gente lembra, a gente entende que Jesus é tudo na nossa vida, que Jesus Ele é o único, Ele é o suficiente, Ele é o princípio, Ele é o fim, e Ele sempre vai estar conosco, mesmo quando a gente tenta voltar para onde Ele nos tirou, e mesmo quando a gente tenta fazer tudo ao contrário daquilo que Ele ensinou a gente, sabe? E Ele sempre vai estar lá para lembrar a gente, lembra, filho, de onde eu te tirei. Se você já passou por algum momento de aflição, algum momento, sabe, que você tem feridas, coisas que te machuquem, eu sei que Deus vai curar você, assim como Ele curou Pedro, mas só que Ele não vai permitir que você esqueça, mas para que você lembre, para que você entenda que você passou por aquilo, mas Jesus sempre esteve do seu lado e fez que você vencesse tudo isso com Ele. As situações difíceis vão vir, mas se você não tiver Jesus do seu lado, você vai sempre ser um fracassado. Mas se você tiver Jesus do seu lado, você vai sofrer, você vai chorar, você vai ficar no momento de angústia, mas você não vai temer, porque você sabe que Jesus está do seu lado. E Jesus, mesmo que você saia do caminho, mesmo que você tente voltar para onde Deus te tirou, Ele sempre vai voltar para você e vai falar, filho, lembra? Vem para cá. Vem aqui, porque é aqui que você tem a solução de tudo. Galera, essa é a palavra de Deus. Espero que você tenha visto esse vídeo até o final. Se você viu, muito obrigado. Eu quero que você curte, comente, compartilhe com seus amigos de vocês. Espero que essa palavra tenha falado no coração de vocês. E entenda, lembre-se da onde Deus te tirou e aonde você está. Um grande abraço e fiquem com Deus.